Boa noite, me chamo Natanael Vinícius, sou discente do curso de Introdução à Física Clássica 1 e esse aqui é o vídeo sobre projéteis e movimento circular uniforme. Então vamos lá, né? Falar de projéteis. O que são projéteis? Projéteis nada mais é do que um assunto que está ligado a movimento 2D, que é o movimento de um corpo em duas dimensões, né? Então a gente tem essa dimensão dividida em horizontal e vertical. Então todas as variáveis que a gente trabalhar, a gente vai dividir e trabalhar independentemente com horizontal e vertical. Elas são independentes, uma não influencia na outra. Então vamos lá, as variáveis de força, aceleração e posição são independentes e relativas a t, o tempo. Então, para você trabalhar com essas forças, você trabalha elas de maneira separada e sempre relativas ao tempo. Aqui embaixo tem uns gráficos para mostrar isso, para exemplificar melhor. Então aqui a gente tem dois gráficos com T0 e T1 nos dois gráficos sendo o mesmo T0 e T1, quer dizer que é o mesmo intervalo de tempo que a gente tem. Aqui no primeiro gráfico a gente tem dois objetos que estão em T0 com velocidade inicial no eixo Y maior que zero, como a gente pode ver aqui. Então essa velocidade aqui, velocidade Y do objeto 1, é igual à velocidade y do objeto 2, então a gente tem a mesma velocidade inicial e essa velocidade é maior que zero. E aqui a componente x da velocidade barra força inicial do objeto é igual a zero. Então a velocidade x do objeto 1 e a velocidade x do objeto 2 são iguais e elas duas são iguais a zero. A gente pode ver aqui o que acontece no intervalo do tempo. Então aqui em T0 a gente tem elas com velocidade inicial, em T1 a gente tem elas em repouso aqui no chão ao mesmo tempo, né? Então em T1 a gente tem as duas chegando ao mesmo tempo, porque a velocidade inicial é a mesma. Aqui no gráfico, aqui no segundo gráfico, né, a gente vai demonstrar a independência entre as forças. Então aqui a gente tem o mesmo cenário, com as duas velocidades y, com as duas componentes de velocidade y dos objetos sendo a mesma aqui no ponto inicial, T0 para T1 o mesmo tempo decorrido, mesmo intervalo de tempo. A única diferença é que agora o objeto 2 tem uma velocidade horizontal maior que zero. Então o que é que vai acontecer? O objeto 1 vai da mesma forma cair e ficar em repouso aqui em T1, e o objeto 2 vai também cair e ficar em repouso, só que ele vai se deslocar horizontalmente. Agora perceba o seguinte, o fato dessa força aqui estar atuando nesse objeto não influenciou em nada o tempo que ele levou para chegar daqui até aqui verticalmente. Então essa força aqui apenas arrastou ele para o lado, não influenciou o tempo que ele levou para chegar no chão. Esse objeto e esse objeto chegaram no chão ao mesmo tempo, apesar desse objeto ter essa força horizontal. Isso porque essas forças são independentes. Bom, continuando aqui, né? Agora a gente vai ver algumas formas e algumas forças envolvidas aqui no lançamento oblíquo. Então a gente tem aqui um gráfico que tem um objeto no ponto inicial, em zero, a posição, e ele tem uma velocidade inicial v0, uma velocidade inicial que está relacionada a um certo ângulo θ. Então a gente tem aqui essa velocidade e, lembrando lá de trigonometria, a gente consegue fazer a relação entre essa velocidade para achar os componentes x e o componente y dessa velocidade. Então a gente tem aqui que v0x, ou seja, a velocidade de x em zero no tempo inicial, né?
a gente tem que é a velocidade inicial, V0, vezes o cosseno desse ângulo. E a velocidade inicial de y, a gente tem que é essa mesma velocidade inicial, vezes o seno desse ângulo. Então assim a gente acha a velocidade específica, né, do eixo x e do eixo y. Aqui embaixo a gente tem algumas fórmulas relacionadas a isso. Então a gente tem aqui que para vertical a gente vai ter uma aceleração no eixo y igual a menos g, que é a gravidade, né? Então a gente vai ter a aceleração gravitacional, que vai influenciar negativamente, porque a gente está indo contra ela. Então aqui a gente tem um problema de aceleração constante. Nesse eixo a gente tem um problema de aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Isso nos dá duas fórmulas. A fórmula da velocidade para aceleração constante é a velocidade no eixo y é a velocidade inicial do eixo y mais a aceleração do eixo y vezes o tempo que passou. E a gente tem a fórmula da posição no eixo y. Então a gente tem que a posição no eixo y é a velocidade inicial do eixo y vezes o tempo mais a aceleração do eixo y vezes tempo ao quadrado sobre 2. Então, com essas duas fórmulas, a gente consegue determinar a velocidade e a posição em determinado tempo t. Para o componente horizontal da força, a gente vai ter que a aceleração em x é igual a zero, porque não exerce força da gravidade nem nenhuma outra força. Então, a gente vai ter que a aceleração é igual a zero. Isso nos dá um problema de velocidade constante. Para a velocidade constante, a gente tem as mesmas duas fórmulas, só que muito mais simplificadas, porque não temos aceleração. Então a gente tem que a velocidade de x em determinado tempo vai ser sempre a velocidade inicial de x, e a gente tem que a posição de x vai ser essa velocidade inicial vezes o tempo que se passou. Bem, então vamos a um exercício, né? Que eu vou explicar alguns outros conceitos aqui, mas eu já resolvi fazer direto no exercício. Então aqui a gente tem um problema onde a gente tem um canhão que está atirando um projétil com um ângulo de 37 graus com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo. Então a gente tem o ângulo e a velocidade que ele está atirando. Aqui a gente tem as informações do cosseno de 37 graus, do cosseno e do seno de 37 graus para a gente usar, e a gente quer saber a altura máxima que esse projétil vai alcançar na trajetória, o tempo total que ele vai levar para fazer o arco de trajetória e o alcance máximo. Então, o que seria a altura máxima? Essa altura aqui, ó. Essa altura aqui é a altura máxima. Opa, desfocou. Essa altura aqui é o nosso H máximo, que é a altura máxima que o projétil vai alcançar durante o arco de trajetória dele. O que seria o tempo total? É o tempo decorrido dele sair daqui da posição e vir para essa posição aqui no final da meia-lua do arco. E o alcance, o que seria? Essa distância aqui, entre a posição inicial e a posição do final do arco. No caso, a posição a distância x, né? É o alcance. Então, vamos lá calcular. Perdoe que eu estou um pouco gripado. O que é que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai achar a altura máxima. Então, o que é que a gente... Primeiro a gente vai dividir essa força aqui, essa velocidade, nas duas componentes, a componente vertical e horizontal. Então, o que é que a gente tem? Lá de trigonometria, a gente tem que ir aplicando as fórmulas, a gente vai ter que a velocidade inicial no eixo x vai ser a velocidade inicial, que é 100,
100 metros por segundo, mas eu não vou escrever aqui, é 100 unidades, depois eu boto a unidade. A gente tem que é 100 vezes o cosseno do ângulo, que é cosseno de 37, 0,8. 100 vezes 0,8. Bem, isso aqui não precisa nem de calculadora para saber, porque 100 vezes 0,8 é 80, né? Então a gente vai ter que a velocidade inicial no eixo Y é 80 metros por segundo. Aqui. E a gente tem a velocidade inicial no eixo Y. Opa, desculpa, que era no eixo X. A gente tem a velocidade inicial no eixo Y, que é 100, né? Velocidade inicial, V0, vezes o seno do ângulo, que é 0,6. Isso dá 60 metros por segundo como velocidade inicial do eixo Y. Com essas duas informações aqui, a gente já pode aplicar a fórmula, né? Então, como é que a gente vai achar a altura máxima como é que a gente vai achar a altura máxima desse projétil? Bem, veja bem, vamos pensar aqui. Aqui no início eu tenho uma velocidade inicial y e uma velocidade inicial x. A gente já viu que a minha velocidade inicial x vai se manter por toda essa trajetória. Então minha velocidade inicial x não se muda. E a gente viu também que a minha velocidade inicial y ela começa no seu valor máximo, né, positivo, e ela vai diminuindo até ela chegar na altura máxima. Por quê? Porque a força da gravidade vai puxando ela para baixo. Aqui, de acordo com a fórmula, ó, a gente tem a velocidade em algum determinado ponto, a velocidade inicial mais a aceleração inicial, ou a aceleração constante, né, que é menos gravidade, porque a gente está indo contra a gravidade. Então a gente pode deduzir, né, com isso, que a gente começa e quanto maior o tempo decorrido, mais essa componente vai ficando grande. Então, por exemplo, ali a gente começa com 100 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo, componente Y, a gente começa com 60 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo a gente vai subir 60 metros. Mas aí a gente tem que levar em consideração a gravidade. Então a cada segundo, na verdade, o que é que vai acontecer? A cada segundo nossa velocidade vai ser a velocidade inicial de 60 metros por segundo, mais, no caso aqui, menos a gravidade. Sim, eu esqueci de dar outra informação aqui. A gravidade aqui, a gente está usando 10 metros por segundo. Então, essa é a força da gravidade, velocidade. Então, aqui a gente vai ter que a velocidade inicial vai ser a velocidade, a nossa velocidade num determinado ponto, que eu estou, por exemplo, colocando 1 segundo aqui, vai ser nossa velocidade inicial, 60 metros por segundo, ou seja, 60 menos 10, que é a nossa gravidade, vezes t, que nesse caso é 1. Então aqui ficaria 60 menos 10, que seria 50. Então nossa velocidade no segundo 1 seria 50. No segundo 2 seria menos 20, no 3 menos 30, no 4 menos 40, até a gente chegar no segundo 6, que seria menos 60. E aí quando a gente chega no menos 60, a gente tem 60 menos 60. Quer dizer que essa velocidade zerou. E a partir de agora a gente só vai ter aceleração negativa, né? Aceleração não, velocidade negativa. O que é que isso quer dizer? Que a gente veio aqui com a nossa velocidade, veio, até ela zerar. E onde é que ela zera? Ela zera no ponto mais alto, porque depois ela é negativa e volta e acelera não, né? E a velocidade, a força da velocidade está para baixo. Então, o nosso ponto mais alto é justamente quando a nossa velocidade é zero. Então é só a gente pegar aquela fórmula ali
e aplicar para velocidade C0. Então a gente quer achar um ponto onde Vy seja igual a zero. Então a gente vai usar a fórmula zero, que é a velocidade que a gente quer encontrar. Zero é igual a minha velocidade inicial de 60 metros por segundo, mais a minha aceleração, que é menos 10 metros. Então eu não vou botar o mais, vou botar direto assim, menos 10, vezes o meu tempo. Tá aqui. E aí a gente vai jogar para um lado e para o outro, e vamos ficar com 60 joga para cá, fica menos 60, 10 passa dividindo, fica menos 60 dividido por menos 10, a gente tem que T é igual a 6, positivo, segundos, corta metros com metros, segundos. Então, a gente descobriu o tempo que leva para chegar na altura máxima. Então agora a gente vai usar esse tempo para descobrir quem afinal é a altura máxima. Como é que a gente vai fazer isso? A gente diz que a gente olha para aqui, 60 metros por segundo é o que a gente vai andar. Desculpa eu ter que fazer uma pausa aqui, mas agora continuando. A gente achou o tempo necessário para chegar na altura máxima. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a segunda fórmula, a fórmula de posição, porque a gente tem o T. Se a gente tem o T, a gente tem a velocidade inicial, a gente tem a aceleração, então a gente consegue achar essa posição aqui, que é o que a gente quer, que vai ser a posição máxima. A gente tem todas as outras variáveis, então vamos lá. A gente vai ter que posição y vai ser igual a velocidade inicial, 60, vezes o tempo. E aí qual tempo? O tempo de chegar na altura máxima, para essa posição ser a posição da altura máxima. Então, vezes 6 segundos, né? Mais nossa aceleração, no caso a gravidade, que é menos 10, vezes tempo ao quadrado, 6 vezes 6, 36, vezes 36, tudo isso aqui dividido por 2. Então a gente tem aqui 10 vezes 36, 360, menos 360, dividido por 2, isso vai dar 300 dividido por 2, 150, 60 dividido por 2, 30, 150 mais 30, 180. Então a gente vai ter que PY é igual a 60 vezes 6 menos 180. Ok? Ok. Então a gente só falta resolver essa conta, né? Então a gente tem aqui 60 vezes 6 menos 180, que vai dar igual a 60 vezes 6, 360. Então a gente tem que PY é igual a 360 menos 180, que é igual a 180 positivo, 180 metros. E aqui a gente achou nossa altura máxima. Aí agora o outro que pede aqui é o tempo total, né? Para realizar o arco. Ora, se para eu chegar na altura máxima eu levei 6 segundos e eu sei que minha velocidade x é constante e minha aceleração da gravidade é constante, então isso aqui é um arco simétrico, né? Então, se eu levei 6 segundos para subir, eu vou levar 6 segundos para descer, o que nos dá um tempo total, de 12 segundos. Esse é o nosso tempo total para completar o arco. E agora só falta a gente saber o alcance. O que é o alcance? É essa distância aqui percorrida no eixo x.
Então, muito simples também. A gente sabe que a posição X, que a posição X, que a posição X é igual à velocidade inicial vezes o tempo. E a gente tem o tempo agora total, é 12 segundos. Então, muito simples. A gente vem aqui e vai dizer que nossa posição X, para ser a posição final, ou seja, para corresponder ao alcance, ela tem que ser igual à nossa velocidade inicial do eixo X, que é 80 segundos, ou 80 metros por segundo. Então, 80 multiplicado pelo nosso tempo total do arco, que é 12. Então, aqui vou fazer essa conta. E aqui, fazendo essa conta, a gente tem que Px é igual a 960 metros. Isso é nosso alcance dado esse problema aqui. Então é isso, só uma recapitulação do que acabamos de ver novo, né, nesse exercício: altura máxima, tempo total, alcance. Usando aquelas duas fórmulas e um pouco de dedução, chegamos a alcance 960 metros, altura máxima 180 metros, tempo total do arco 12 segundos. É isso. Bem, agora eu vou começar aqui a falar de movimento circular uniforme, e aqui eu vou só relembrar algumas coisas e fazer uma revisãozinha, esclarecer antes de chegar no realmente o ponto, né, que é força centrípeta e as aplicações disso, etc, etc, etc. Então aqui a gente tem um círculo, né, que descreve um movimento circular uniforme de um objeto. Então esse objeto está se movendo daqui para aqui, nesse caso. Essa parte em rosa aqui é o ΔS, que é a distância que ele percorreu, né? Esse ângulo em θ é o Δθ, que é o ângulo, né? O ângulo formado por essa distância que ele percorreu no círculo. Aqui a gente tem um raio do círculo e etc. Alguns conceitos aqui, né? Então a gente tem o conceito de período, que é o tempo gasto para completar uma volta. Então, eu tenho esse objeto aqui, ele está com uma certa velocidade nessa trajetória circular. Ele tem um vetor velocidade que está puxando ele para o meio, né? Que é depois eu vou falar dele. E ele tem um vetor velocidade que está empurrando ele aqui nessa ponta, empurrando ele nessa direção, aqui nessa direção, sempre a 90 graus. Então, o tempo que esse objeto leva na velocidade que ele está, fazer toda a volta no círculo e voltar para aqui é o período. Então, é uma medida de tempo. E a gente tem a frequência, né? Que, como a gente está trabalhando aqui no círculo, então a gente sempre vai dizer que a frequência é o inverso do período. Por quê? Porque a frequência é um número de eventos dividido por um tempo. Então, sei lá, eu não tô com um exemplo bom aqui na cabeça, mas o importante é saber que aqui a frequência é uma volta, então vai ser sempre né? Que é a menor. A gente poderia fazer com mais, mas por que fazer com mais? Se a gente pode pegar só o evento de uma volta dividido pelo tempo que ele levou para fazer a volta, que é exatamente o período. Então é o inverso do período. E aqui um lembrete que a unidade de frequência é Hertz, que é radianes por segundo, né? Hertz, ou RPM, que é rotações por minuto. E aqui a conversão é só multiplicar ou dividir por 60, aquelas coisas. Aí a gente tem a velocidade angular e a relação dela com velocidade escalar, né? Então, a velocidade escalar é a velocidade normal, né, comum, e a velocidade angular é a mesma coisa da velocidade comum, só que em vez de a gente dividir o delta
o delta, sei lá, o delta que representa distância sobre o tempo, a gente está dividindo o delta que representa o ângulo. Então é delta θ sobre delta t. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que ele daqui para aqui, ele tivesse levado 1 segundo, e esse ângulo aqui, vamos dizer que é 90 graus aqui, o desenho tá um pouco proporcional a 90 graus, né? Então vamos dizer que esse ângulo seja 90 graus, aqui para aqui ele levou 1 segundo, então a gente teria que a velocidade angular dele é 90 sobre 1, então seria 90. E aqui a gente tem a relação com a velocidade escalar, né? Que é a velocidade normal, essa velocidade angular vezes o tamanho do raio. E aí a gente encontra a velocidade que ele, digamos, normal, né? Bem, continuando aqui, né, a explicação, agora sim, falando de força centrípeta, nesse assunto de movimento circular, a gente tem aqui uma trajetória, né, circular, e a gente tem um objeto dando voltas nessa trajetória. Esse objeto tem uma velocidade aqui, uma velocidade qualquer v aqui, e para que ele siga essa trajetória, se a gente deixasse só essa velocidade v, ele ia seguir em linha reta. Para que ele entre nessa órbita, nessa trajetória circular, ele precisa de uma força atuando, chamando sempre ele para o centro do círculo. Essa aqui é a força centrípeta. É importante saber que a força centrípeta forma sempre 90 graus com a velocidade do objeto, e ela tem algumas maneiras de ser calculada. A gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui, a gente vai ter a aceleração centrípeta para multiplicar. Então a gente tem que força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a velocidade desse objeto dividido pelo raio da circunferência que ele está formando. Então isso aqui nos dá a aceleração, e assim a gente calcula a força. É importante saber também que a força centrípeta ela vai se adequar, né, a várias situações. Ela pode se tornar várias coisas. Então, por exemplo, se eu, por exemplo, digo que aqui no centro é um buraco negro, e esse objeto que está fazendo essa trajetória circular, na verdade, é um planeta. Então, na verdade, agora, a força centrípeta, ela é a força de atração gravitacional. Ela é a força da gravidade que está atraindo esse planeta. Se eu digo que esse objeto é uma pedra, e que eu estou girando essa pedra com uma corda nesse círculo, então essa força centrípeta ela virou a força de tensão que eu estou exercendo na minha corda. Aí assim por diante, se eu digo que isso aqui é um carro fazendo uma curva, essa força vai virar o atrito com o chão, que é a força necessária para fazer essa curva. E entre outras forças que ela pode assumir, né? E aí agora vamos fazer uns exercícios para treinar essas coisas. Bem, então vamos para um problema aqui, para um exercício, e é o seguinte: a gente tem aqui representado um carro fazendo uma curva que descreve essa circunferência de 10 metros de raio. A gente tem ele aqui, ele está com uma velocidade v, e ele tem uma força centrípeta puxando ele para o meio, que no caso desse exercício é uma força de atrito dele com o chão. Então ele vai perguntar aqui qual a velocidade máxima que esse carro pode ter para conseguir fazer essa curva. Então, se a gente puxar aqui a outra folhinha anterior, a gente vai ver essa relação aqui. Essa relação aqui, o que é que ela está dizendo?
ela está relacionando a velocidade do meu carro e ela está relacionando minha força centrípeta. Então, a gente pode ver que R lá não muda, que a curva não vai mudar. Então, quanto maior a velocidade que o carro tiver, maior vai ser o valor de AC, da aceleração. E quanto maior o valor da aceleração, maior vai dar, na verdade, esse valor de força centrípeta. Só que, como no problema nós estamos trabalhando com a força centrípeta sendo atrito, isso tem um limite, né? E qual é o limite? O limite é a força de atrito estática, o limite dela é o coeficiente de atrito vezes a normal, que é igual ao peso, né? Então, a maior força de atrito estático que a gente consegue ter é o coeficiente de atrito vezes o peso, ou vezes a normal. Aí ele dá aqui que a gravidade é 10 metros por segundo, e ele dá aqui que o coeficiente de atrito, nesse caso, é 1. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode dizer que essa minha força de atrito, ela é igual, na verdade, né, a minha força centrípeta nesse caso. Então, eu posso dizer que vezes N, que é a minha força de atrito máxima, é igual a mv ao quadrado, tudo isso aqui sobre o raio. É igual a minha massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. Só que N, a gente sabe o que é, né? É a normal. E aí a gente pode escrever dessa forma: coeficiente de atrito vezes a normal, ou seja, a minha massa vezes a gravidade, é igual a minha massa vezes a minha velocidade ao quadrado sobre R. M com M a gente corta. Já saiu a massa do problema. A gente vai ficar com o resultado que... Deixa eu vir aqui para o lado que é melhor. A gente vai ficar com o resultado de que o meu coeficiente de atrito é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Jogando aqui um para o lado do outro, a gente tem que velocidade ao quadrado é igual a coeficiente de atrito vezes... Sim, eu esqueci a gravidade, desculpa. Aqui a gente fica com coeficiente de atrito vezes gravidade, né? Então, vou colocar aqui. Gravidade vezes coeficiente de atrito igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, aqui no final a gente fica que velocidade ao quadrado é igual a meu coeficiente de atrito vezes a minha gravidade vezes o meu raio. Ok? Então, aqui a gente tem que velocidade é igual a raiz quadrada de tudo isso. Coeficiente de atrito vezes gravidade vezes o raio. E aí, agora que a gente chegou nesse ponto aqui, isso aqui vai ser a velocidade máxima. Essa é a fórmula para a gente achar a velocidade máxima. Por quê? Porque aquele ali que a gente pegou é o maior atrito possível. Então, se esse aqui é o maior atrito possível, a gente vai achar a maior velocidade possível, porque eles estão correlacionados. Então, resolvendo aqui, a gente tem que o atrito é 1, então a gente pode desprezar nessa multiplicação. Fica a gravidade, que é 10 metros por segundo, vezes o raio, que é 10. Então, isso aqui vai ficar que a velocidade é igual a raiz quadrada de 100, 10 vezes 10. A gente tem que velocidade é igual a mais ou menos 10, só que a gente sabe que a velocidade, a gente sabe que ela tem um sentido aqui, então eu vou dizer que ela é mais 10 metros por segundo. Então, essa é minha velocidade máxima se eu quiser fazer aquela curva. Só para ficar mais completo, né, a resposta e condizer mais com a realidade, a gente pode transformar isso aqui para quilômetros por hora.
No caso, a gente teria que a nossa velocidade seria 36 quilômetros por hora. Velocidade máxima que o carro pode ir se ele quiser fazer essa curva. Bem, vamos aqui para outro exercício, que é o seguinte. Nesse exercício aqui, a gente tem aqueles globos da morte, né? Onde o motoqueiro gira dentro dele. Então a gente tem aqui um motoqueiro muito bem desenhado, girando dentro de um globo, dentro de um círculo, né? De raio 6,4 metros. Então ele está aqui, e quais são as forças que estão exercendo nele? Então ele tem a velocidade que ele está. Então essa força aqui é a velocidade dele. E aí a gente vai ter duas outras forças agindo como força centrípeta. Então, a força centrípeta ela sempre aponta para o centro, correto? E ela pode ser muitas coisas, ela pode ser atrito, ela pode ser tensão de uma corda. E nesse caso aqui, a força que está agindo nele é a força da gravidade. E a gente sabe que toda força que você... Opa, tá desfocando. E a gente sabe que toda força que você aplica no chão, através da gravidade, o chão aplica em você de volta, né? A famosa força normal. Então aqui a gente tem força gravitacional para baixo, que não foca, e aqui para cima a gente tem a força normal. Então aqui embaixo, nesse ponto aqui, as forças vão ser o seguinte: a força centrípeta desse ponto vai ser a minha força da gravidade, ou a minha força normal, então vai ser a normal, menos a força de gravidade, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então essa aqui é a minha força centrípeta nesse ponto. Eu esqueci de dar uma informação aqui, que a gravidade tem aceleração de 10 metros por segundo. Então vamos ler o problema. Qual é a velocidade mínima para o motoqueiro não cair? Se a gente quer a velocidade mínima para o motoqueiro não cair, primeiro a gente tem que achar o ponto em que a maior quantidade de forças esteja favorável para ele cair, né? E qual é o ponto que a maior quantidade de forças está favorável para ele cair? É exatamente isso aqui. É o ponto onde a normal e a gravidade estão apontando para o centro. Ok? Então, esse ponto aqui, tanto a gravidade quanto a normal, vão estar apontando para o centro. Nesse ponto aqui, a força centrípeta, em vez de ser a diferença, vai ser a junção da normal com a força da gravidade. Ok? Então vamos lá. Qual é a velocidade mínima para um motoqueiro não sair? A gente sabe que velocidade e força normal tem essa relação aqui de força centrípeta, força normal não, desculpa, força centrípeta tem essa relação, que a força centrípeta é a massa do meu objeto vezes a minha velocidade ao quadrado, tudo isso aqui, ou só isso aqui, tanto faz, dividido pelo meu raio, ok? E aqui a gente sabe qual é a força centrípeta nesses dois pontos. Então a gente pode usar essa relação de velocidade para igualar. Então aqui a gente vai ficar que a gente quer esse ponto aqui, né? Que é o ponto onde vai ter mais força agindo. Então a velocidade mínima vai precisar ser o mínimo para passar desse ponto, que é o ponto mais crucial. Então a gente vai ter que a normal mais a minha força da gravidade vai ser igual a minha massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Só substituir aqui força centrípeta por a força centrípeta nesse caso. Então a gente olha para essa equação aqui e a gente pensa: a velocidade mínima para o motoqueiro não cair. Se a velocidade mínima para o motoqueiro não cair,
quer dizer que ele está quase caindo, certo? A gente quer uma velocidade só para ele passar ali, ele quase flutuou, mas ele não flutuou. Então, o que é que a gente deduz, né, com isso? Essa força normal aqui é uma força de reação, né? Então, a gente faz a ação de empurrar o chão e o chão nos empurra de volta. É uma força de reação. Se eu estou quase caindo, quer dizer que eu praticamente não estou fazendo força para o chão. Eu praticamente não tenho forças me empurrando aqui para cima. Então, a minha força normal empurrada para baixo, ela tende a zero. E como ela tende a zero, a gente pode dizer que a gente pode considerar ela para esse problema zero. Então a gente elimina essa força aqui. Essa força normal não existe, porque ela vai ser zero no ponto que a gente quer achar, ou tender a zero, pelo menos. Então a gente fica aqui a força da gravidade, massa vezes a aceleração da gravidade, é igual a massa vezes a nossa velocidade ao quadrado sobre o raio. Vamos cortar massa com massa aqui, já se livramos da massa. E aqui a gente fica aqui, a gravidade, a velocidade da gravidade é igual, a aceleração, desculpa, da gravidade é igual a nossa velocidade ao quadrado dividido pelo nosso raio. Então, jogando aqui um para o lado do outro, né, a gente vai ter a seguinte conjuntura. A gente vai ter que nossa velocidade vai ser igual a raiz quadrada, porque eu joguei r para lá, multiplicando, e eu joguei raiz, então a gente tem velocidade, vai ser igual a r vezes g, ou g vezes r, g que multiplica r. Então tá aqui, essa vai ser a velocidade mínima para que o motoqueiro não caia aqui. Então, já que a gente já tem todas as variáveis, só substituir agora. Eu quero achar a velocidade, a gravidade eu tenho, 10. Então vamos lá. Velocidade é igual a raiz quadrada de 10, multiplicado pelo meu raio, que eu tenho também ali, que é 6,4. 6,4. Raiz quadrada de 10 vezes 6,4 dá 64. Raiz quadrada de 64, minha velocidade é igual a 8 metros por segundo. Para ficar novamente mais realista nessa velocidade, a gente vai transformar para quilômetros por hora. A gente vai ter que a velocidade é igual a... fiz aqui a conta. A gente vai ter que a velocidade é igual a 28,8 quilômetros por hora. Então essa aqui é a velocidade mínima para que o motoqueiro não caia. Ele vai precisar estar pelo menos 28,8 km por hora.